Bom dia, queridos. Abaixe sua cabeça para a gente orar. Fala com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós, porque nada tem nos faltado, que o alimento não tem faltado nessa casa, Senhor, nos filhos dessa casa. Que o Senhor ore por aqueles que não têm o que comer nesse momento, Senhor. Que o Senhor ore por aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão clamando pelo teu nome agora, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Que o Senhor nos visite, Espírito Santo, em entendimento nessa manhã. Que o Senhor ministre sobre o nosso coração nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém, queridos? Eu queria falar nessa manhã com vocês a respeito de adoração. Você pode trazer seu dízimo e sua oferta, se você trouxe essa manhã, depositar aqui. Eu queria falar sobre adoração, querido. Que a adoração, toda vez que a gente fala de adoração, a gente já imagina a música. E a gente já fala dos músicos. E eles conduzem a adoração. E por isso que os maiores escândalos da igreja recaem sobre músicos e pastores. Os maiores escândalos que já ocorreram na igreja e que ocorrem, caem sobre essas pessoas. Porque eles conduzem a adoração. Se eu consigo corromper quem está ali à frente, eu corrompo todo mundo que vem atrás. Por isso, quando o povo sai do Egito, chega no deserto, e eles caem em adoração a um ídolo, ao bezerro de ouro, Moisés levanta a única tribo que não tinha caído e coloca eles são separados por Deus para serem quem vão conduzir a adoração. O que Deus estava dizendo com isso o modelo, a tribo que não se dobrou, que não caiu, é que tem que conduzir. Porque aquele que cai, quando ele conduz, ele arrasta todo o resto junto. O escândalo sobre a liderança, sobre quem conduz a adoração, cai junto. Mas para isso a gente precisa antes entender o que é adoração. Adoração não é cantar, adoração não é falar alguma coisa para Deus. No original, a palavra adoração, sachak, ela significa algo curvado. Então é a mesma palavra usada para um arco de arco e flecha. Quando Deus trazia conceitos para o homem a respeito do que a gente chama de religião, Deus não estava inventando nada. Todas as vezes Deus pegava conceitos que já estavam ao redor do homem e falava, é disso aqui que eu estou falando. Então quando Deus está falando de adoração, Ele está falando é algo curvado, é algo que se dobra. Não tem nada de algo que foi criado por Deus para que depois viesse adorar a Deus, para que depois viesse servir a Deus. Deus não criou nenhuma figura, ferramenta, objeto, para que o culto a Ele pudesse ser feito. Ele está dizendo, é tudo que me adora, tudo que eu preciso para que esse relacionamento seja pleno, já foi criado lá no Éden, foi criado com a fundação do mundo. Vocês só precisam entender agora. Quando Adão cai, o entendimento de adoração cai com ele. Porque a adoração, Adão era adorador mesmo sem saber. Se você perguntasse para Adão, você adora a Deus? Talvez ele dissesse, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Mas ele era adorador. Por quê? Porque ele era alguém que estava curvado diante do Senhor. Ele não tinha uma imagem em si mesmo. Ele não tinha desejos em si mesmo. Tudo que ele desejava, tudo que ele tinha como modelo do que eu vou ser, estava em Deus. Isso é estar curvado. Isso é estar adorando algo. Então, quando o Salmo 115 fala, você se torna como aquilo que você adora, ele está dizendo isso, eu me prostro diante de algo, eu me curvo diante de uma figura, eu vou me tornar como ela, eu vou me parecer como ela. Por isso que filhos se parecem com os pais, porque eles crescem prostrados diante de uma imagem. Prostrado em reverência, prostrado em atitude. Então, Adão era adorador mesmo sem saber. Todo ser humano é adorador de alguma coisa. Alguém que não tem personalidade, é alguém que está buscando uma imagem a qual eu vou me dobrar. Então, um adolescente que cada dia se parece com uma coisa diferente, ele está procurando o que eu adoro, o que eu vou adorar dessa vez. Qual é a imagem que eu vou ter?
porque todo mundo carrega dentro de si a necessidade de se prostrar diante de uma imagem. O mandamento de não farás imagem de escultura é não crie outra imagem, a imagem já existe, a imagem está no céu. Deus é a imagem, Cristo é a imagem. Então não crie outra, porque ela já foi estabelecida. Quando Adão cai, ele continua sendo adorador, só que agora isso foi corrompido. O entendimento, ainda que o entendimento inconsciente que ele tinha, agora está corrompido. Mas os filhos continuam tendo a necessidade de adorar, porque isso está imputado dentro do homem. Então não se sabe por quê, se os pais ensinaram isso, se Deus transmitiu isso para Adão de alguma forma, mas Caim e Abel sentem a necessidade de oferecer uma oferta de adoração a Deus. Os dois decidem, precisamos oferecer. Caim oferece primeiro e Abel logo em seguida. E vocês conhecem a história, Caim pega ao cabo de dias, ou seja, no fim de alguns dias, depois de um tempo, Caim pega da sua terra um pouco da sua produção, ele era lavrador, e ele leva lá uma oferta de frutas, de cereais para Deus. Abel, o filho mais novo, pega o melhor cabrito, a melhor ovelha que ele tinha, a mais gorda, a primogênita, a primeira, a mais bonita, oferece para Deus. E a oferta de Caim não é aceita. E a oferta de Abel é aceita. E ali você tem a primeira manifestação de adoração. Da tentativa de se adorar a Deus. De um homem que não foi aceito tentando adorar a Deus. Abre o texto lá comigo. Gênesis 4. Verso 2. E teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel, e para a sua oferta. Mas para Caim, e para a sua oferta, não atentou. Então essa é a primeira manifestação de adoração que nós temos na Bíblia. Antes disso, a adoração já acontecia, com Adão prostrado diante da imagem de Deus. Embora ele não soubesse que isso era adoração, talvez não soubessem na forma que nós estudamos e falamos sobre isso. A primeira manifestação de alguém produzindo algo externamente para entregar para Deus como forma de adoração é essa. De dois filhos manifestando isso. E a Bíblia diz assim: para Caim e para a sua oferta, Deus não se atentou. Ou seja, Deus desprezou. Mas para Abel e para a sua oferta, Deus se agradou, Deus recebeu. Primeira coisa é que oferta, que adoração, ela tem a ver com eu ser aceito, não com oferta ser aceita. Eu sou aceito e por isso a minha oferta é aceita. Porque a oferta, querido, eu estou falando de oferta não no sentido do dinheiro. Oferta como qualquer ato de adoração. A música que você canta, o trabalho que você presta na igreja, o pobre que você cuida, o irmão que você socorre. Tudo isso são ofertas, são demonstrações de adoração. Só que o Senhor recebe segundo o adorador, não segundo a oferta. Então ele diz: eu não recebi Caim e o que saiu de Caim. Eu não recebi Abel, e eu recebi Abel, e consequentemente o que sai de Abel. Porque tem a ver com o adorador e não com a oferta. Não tem a ver com o que é entregue, tem a ver com quem está entregando. E na primeira manifestação de adoração, qual foi a primeira manifestação? A oferta de Caim, antes da de Abel. A primeira manifestação de adoração sobre a terra vem acompanhada do primeiro homicídio. A primeira vez que um homem decidiu, vou adorar o Senhor, vem acompanhado como consequência da adoração, do homicídio do próprio irmão. Porque quando eu não entendo o que é adoração e como o Senhor a recebe, isso vai gerar morte, isso vai gerar desgraça.
Porque uma das coisas que acontece de errado na vida de Caim, os dois entregam algo para Deus. Os dois colocam algo diante do Senhor. Eles não sabem, talvez, ou Caim não sabe, que Deus está olhando para ele. Deus não está olhando para o que está sendo entregue. Ele está olhando para o que está sendo entregue. Ele está medindo o tamanho do que ele está dando. Abel não está medindo. Abel, quando quer entregar para Deus, Abel está dizendo assim: eu quero dar algo para Deus, eu quero dar o melhor para Deus. Eu quero dar o melhor que eu tenho aqui dentro para Deus. E ele falou, não tem como arrancar um pedaço aqui de dentro e dar para Deus. Ele olha para o que ele tem, e ele vai no melhor que ele tem, como manifestação do que existe aqui dentro. E aí ele entrega das gorduras da terra, o melhor que ele tinha, porque ele estava querendo dar algo que estava aqui dentro. Caim não está olhando desse jeito. Caim está olhando, eu tenho que dar algo a Deus. Esse algo tem que manifestar alguma coisa. Então ele monta uma baita de uma cesta de café da manhã para Deus. E bota lá. Ele não estava naquela cesta. Talvez ali tivesse coisas que nem ele gostasse de comer, frutas que não agradavam, enfim. Mas era algo grande, era algo aproveitável. E Deus não recebe, porque o que Deus está dizendo é mais ou menos assim: foi eu que criei todos esses frutos, você acha que eu preciso disso? De que me aproveita essas frutas que você está me dando? Eu não quero elas. Eu quero quem está entregando. Só que como você não vai se sacrificar em cima do altar, você pega daquilo que você produz, do que frutifica de você, e põe em cima do altar para mim. Através daquilo eu recebo você. Como Caim não entendia isso, ele pega algo que eu acredito que era algo maior até do que a ovelha de Abel. Mas ele está dando algo para Deus, ele não está se dando para Deus. Por isso Deus não o recebe. Porque Deus não tem como receber aquilo que não está sendo entregue. A Bíblia diz, eu não recebo, eu não habito em casas feitas por mãos humanas. O Senhor não recebe, querido, aquilo que não foi Ele que nos deu. O Senhor não recebe ofertas que não foi dado por Ele em nós. 1 Crônica, se eu não me engano, 29, Davi fala assim: como o Senhor é bom. Porque o Senhor nos dá e da sua própria mão te damos. Davi está dizendo assim: o Senhor coloca dinheiro na minha mão para eu te dar, mas na verdade é como se eu estivesse falando, é o Chaves com a limonada. Ele vende para ele mesmo. É como se ele falasse assim: pega aqui, filha. Aí minha filha pega e fala: tô de presente para você, pai. E eu recebo e falo: obrigado, adorei o presente. É isso que Davi está falando. O Senhor dá para eu te devolver e o Senhor fica feliz e agradece o presente. O que Deus está dizendo? Eu só recebo aquilo que eu depositei em você. Então, quando eu coloquei em você, e você dobra isso de volta a mim, você está dizendo, eu te dei, e intencionalmente você decide dobrar isso a mim. Você decide render a imagem que eu coloquei em você a mim. Isso é adoração. Por isso a adoração é intencional, é consciente. Ela não é alguém cantando simplesmente. Caim não estava dobrando a sua imagem a Deus, ele estava dando algo para Deus que podia ser muito grande. Qual é o problema de quando a gente não está se dobrando a Deus, está dando algo a Deus? A nossa régua deixa de ser Deus. Porque quando a nossa medida é Deus, eu vou olhar para dentro de mim, o que é que eu posso dar ao Senhor? Davi. O que eu posso dar ao Senhor? Eu acho que foi Davi. Tudo que é bom foi que Davi que escreveu. Pelos feitos que ele tem me dado. O que eu posso te dar, Deus? Porque ele começa a olhar para o tamanho de Deus, para a beleza de Deus, para a formosura de Deus, e fala, como é que eu posso compensar isso? Porque o Senhor é a minha medida. Como é que eu posso dar algo para o Senhor que vá saciar o teu coração? Isso é contemplar a Deus. E você começa a olhar ele de um tamanho que você fala, eu não tenho nada que eu possa fazer para te agradar. E o Senhor fala, eu só quero teu coração. Aí você fala, é só isso? E eu dou então, toma meu coração. E falei isso, e pronto. Aí você começa a se apaixonar por Deus, se mergulhar nele, porque só o que ele quer é isso. O problema é que dar o coração é mais difícil que dar todas as outras coisas. E quando a gente começa a dar as coisas e não dar o coração, e não se dá, e se dá significa morrer. Por isso que a adoração no Velho Testamento e mesmo no Novo, ela significava a morte. Vamos adorar o Senhor, os cabritos já começavam a gritar e se esconder, falar, alguém vai morrer. Vai você hoje, alguém vai morrer, porque eles falaram que estão indo adorar. E eles vão pegar um bicho para matar lá em cima. Adoração significa morte.
o maior sacrifício de adoração que aconteceu foi Cristo na cruz. Alguém que se entregou para fazer a vontade do Pai. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do Pai. Eu me dobro à vontade do Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu estou manifestando a imagem dele. Eu não tenho o direito de manifestar quem eu sou aqui na terra. Eu só manifesto o Pai. Quando nós não entendemos isso, quando nós não estamos prostrados diante da imagem de Deus, e os outros não sabem disso, porque as pessoas aqui fora estão vendo só o fruto que está sendo entregue. Abel, nem passava pela cabeça de Abel que o irmão dele, que uma cesta daquele tamanho de fruta não está sendo aceito. Ou que o coração dele não está em Deus. Olha quanto ele está dando. Olha o que ele está entregando. Ele entregou primeiro que eu. Ele é mais velho, ele ficou sabendo antes. Ele fez primeiro, a Bíblia fala. Abel vai atrás. Talvez até tímido, pô, o que eu vou entregar depois que o meu irmão já veio na frente aqui e fez tudo isso. Só que Abel, a medida de Abel é Deus. Ele olha para si e fala, eu dou o meu melhor para tentar chegar em Deus. Porque eu entendo quem eu sou em Deus. E só o que eu posso dar é a minha medida em Deus. Eu não tenho como dar além do que eu recebi. Eu não tenho como dar além do que eu recebi. E eu não estou falando aqui de limites financeiros. Porque Filipenses, a Bíblia fala de uma igreja que pegou empréstimo. E eu já fiz e eu sei de gente aqui que já pegou empréstimo para ofertar. Parcelou uma oferta. Então eu não estou falando dessa limitação. Porque isso também está dentro da sua limitação. O crédito que eu tinha para pegar o empréstimo está na minha limitação. Mas eu não tenho como ir além da minha limitação para entregar algo a Deus. Eu não tenho como cantar melhor do que eu sei para dar uma música para Deus. A minha capacidade de canto é limitada. E esse é o meu topo. A entrega da oferta ela é limitada a quem está entregando. O que o Senhor está olhando é quem está entregando, não o valor. Isso é a oferta da viúva pobre. O monte jogando um monte de dinheiro, ele joga as duas e fala, epa, ela fez mais do que todo mundo. Por quê? Porque ela foi no limite dela para me adorar. Ela se entregou naquele gasofilácio naquele dia. Os outros não. Os outros estão entregando algo. Ela, naquele desafino dela, o Caio dançando descoordenado daquele jeito, ele está dando o máximo da dança que ele pode. O Manuel não, o Manuel dança melhor que isso aí. É disso que a Bíblia está falando. Qual é o erro de Caim e de Abel? A régua de Abel estava em Deus. Deus é a minha referência. Eu, no meu tamanho, na minha meninice, nas ovelhinhas que eu tenho para dar, o meu maior é esse aqui. A régua de Caim está em Abel. Por isso que Deus o rejeita e a raiva dele vai sobre Abel, não vai sobre Deus. Ele não quer matar Deus, ele quer matar Abel. Porque a régua dele está nele. A medida dele de sucesso está em quem está do meu lado. E a religião é ótima para fazer isso, ela é excelente, ela é maravilhosa nisso. As réguas estão estabelecidas dos homens. Então eu preciso alcançar os lugares que os outros alcançaram. Ou seja, eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando as pessoas. Porque com isso eu crio pessoas que são viciadas em ter que ter talento, em ter que ter coisas para entregar no nível dos outros, e eu destruo aquelas que nunca vão conseguir chegar nesse lugar. E a competição está lançada. Quem consegue alcançar esses lugares? Eu estava conversando com o Celso no carro esses dias, eu falei, imagina um autista, Celso. Foi Deus que fez aquele cara, ele nasceu daquele jeito, e ele vai manifestar a glória de Deus. Mas ele tem o teto dele, da capacidade dele, de concentração, alguém que tem dislexia, ele tem o teto dele. Ele tem que reconhecer o teto dele, entender a limitação dele e entregar tudo que ele pode dentro daquela limitação. Esse cara talvez nunca vai ser o chefe do exército, porque as limitações dele impõem isso. Deus, quando vai liberar a responsabilidade sobre nós, ele leva isso em conta. A parábola dos talentos, e talento não é talentos, talento era peso em ouro. Deus vai e deixa 5 com um, 2 com um com o outro, segundo a sua capacidade. O problema é que quando o conceito de adoração está distorcido, está fora do lugar, a minha medida de adoração está no outro, não está em Deus.
Eu vou ser aceito pregando quando eu chegar na régua do pastor. Aquela ali é a régua. Não, não é a régua, essa é a minha régua. E a minha régua não é a régua do pastor Luiz Hermínio. A dele é a dele, a minha é a minha. Porque eu vou querer matá-lo se eu não conseguir chegar naquele lugar. Ou eu vou me frustrar e abandonar porque eu não consigo alcançar o lugar que foi estabelecido. Por quem? Pelos outros. Então, eu não estou adorando a Deus, porque eu não estou prostrado diante da imagem dele. Porque quando eu me prostro diante da imagem do Senhor, eu me descubro nele. Quem eu sou, qual o meu tamanho, para o que eu fui chamado, qual é o tamanho dessa vasilha que tem que ser cheia. Porque eu me prostrei nele, isso é Pedro. Pedro está andando com Jesus, você vai ser pescador de homens. O que significa isso? Eu não sei, mas deve ser coisa boa, porque eu larguei um barco cheio de peixe lá atrás, não acho que é nada menos que isso. Mas ele não sabe na prática o que é isso. E eles estão cheios de brigas, quem vai ser chefe, quem vai ser líder, quem que vai mandar mais, quem é mais amigo de Jesus, quem recebeu o cargo, o ministério na igreja, que está mandando aqui. E eu estou aqui do lado olhando, mas aquele ali está menos tempo que eu, esse aqui está mais tempo que eu. Esse aqui, porque a minha régua está aqui, medindo aqui. E Pedro tinha todos os defeitos, mas Pedro se relacionava com Jesus o tempo todo. E numa dessas ele tem uma revelação de Jesus, e aí ele tem uma revelação de si. Você vai ser o cara que vai fazer isso, isso e isso. O que ele acabou de descobrir, qual é a sua régua? Isso resolve os problemas de Pedro? Não. Pedro ainda continua lutando pela régua dos outros. Ainda continua querendo sentar à direita e à esquerda, ainda continua querendo ser mais que esse, menos que aquele, ele continua querendo tudo isso. Isso é carnalidade, isso é alma. Isso é vício de alma, isso é baixa autoestima, é uma série de problemas, mas a régua dele ele já recebeu. A minha medida é essa, isso é o que eu sou no Senhor, e quando eu me prostro diante dele, esse é o limite que ele tem para mim. Como eu vou alcançar esse limite? Igreja, corpo, ministérios, submissão, obediência, crescimento, todas essas coisas vão me levar onde? No meu limite, no meu teto. O problema é que a adoração está corrompida, e quando ela está corrompida, a régua passa a ser Abel e não a Deus. A oferta está sendo colocada ali, mas a comparação está aqui. Então por que eu estou há mais tempo e eu não recebo? Por que a minha oferta foi maior e eu não fui aceito? Por que eu coloquei uma cesta muito melhor do que a de Abel, mas Deus veio, batizou o irmão com o Espírito Santo, deu o dom para ele e ele não me dá? E isso acha lugar no meu coração. E a primeira coisa que eu faço é começar a ter ódio das pessoas. É começar a sentar em mesas e começam a se criticar a estrutura da igreja. A criticar, porque aquele lá está assim, porque aquele chegou menos tempo, porque o pastor falou aquilo, eu não gostei. Por que no começo eu sou tão apaixonado pelos ambientes onde eu estou, pela obra que o Senhor me deu, e com muito pouco tempo eu estou numa mesa cheia de críticas, de ataques? Porque a minha régua está estabelecida nos outros, eu não estou adorando a Deus. Eu estou esperando a recompensa mediante os olhos das pessoas. O se parecer com Deus, o ter a aprovação dele não é suficiente. Eu estou vindo pregar tendo que parecer alguma coisa e não sendo feliz em simplesmente falar o que eu sou. Por isso que todas as vezes que eu entendi do Senhor e peguei alguém aqui e falei, vai lá ministrar, a primeira coisa que as pessoas falam, isso aqui não é uma crítica, isso é o natural. A primeira coisa que me falam, imagina pastor, eu vou lá, e ele está dizendo assim, o senhor prega todo domingo, olha a altura da régua, eu não sei fazer assim, eu tenho que falar, vai lá e fala o que você tem, vai na tua régua, põe lá o que você tem, entrega lá, e pronto. E aí toda vez que a pessoa inventa de querer fazer um esboço, porque lascou tudo. Não que ela não possa ter o esboço, mas quando a tentativa está em manter um nível, não, você corrompeu tudo, estragou. Porque quando a gente botou criança para dançar aqui, se a gente quisesse adulto para dançar, a gente ia pegar os adultos da igreja. A gente botou criança para dançar justamente porque é criança. Então se essa criança agora chegar aqui e começar a querer fazer passo de Britney Spears, não sei quem lá, que ela está falando, esquece, você está tentando buscar uma régua que não é a tua. Vai na tua régua, na tua medida. Nossa responsabilidade é o quê? Buscar o máximo na nossa régua.
o melhor que nós temos na nossa régua. Por isso que a oferta, ela não é julgada por Deus de acordo com a oferta, ela é julgada de acordo com o ofertante. Tem gente aqui que se meter a mão no bolso hoje, no bolso, modo de dizer, para arrancar R$500 e fazer uma oferta, é a vida dessa pessoa, é a vida dela, comprometeu o mês dela, ela não sabe como vai pagar as contas, mas ela fala, mas eu quero esse negócio, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu entendo que eu quero fazer isso. Tem outros que se fizerem isso, vai dar uma balançadinha talvez, vai ter que deixar de fazer uma coisa. São duas ofertas de R$500? Sim. São iguais? De jeito nenhum. O Senhor não recebe o dinheiro, a oferta, Ele recebe quem está ofertando. Ele recebe quem está fazendo. Tem gente que para estar aqui no domingo é um sacrifício. Eu moro longe, eu tenho que abrir mão de um dia de trabalho. E pesa para mim faltar um dia de trabalho. Tá? E Deus recebe. Para outros, eu olho e falo assim, o fato de você não estar lá, terça, quinta na rua, sexta e domingo, nem começa a falar comigo. Você está em outro lugar, meu filho. É Pedro querendo se comparar com viúva pobre. Jesus veio para Pedro e falou, você está de brincadeira, né, Pedro? O cara para quem eu entreguei a chave, que vai começar o negócio da igreja, vem querer se comparar que deu 3 moedas, porque a outra deu só 2, e você acha que está bem igual ela está. Jovem rico. O problema é que como o conceito de adoração caiu, nós transferimos para a oferta, para o que está sendo queimado e entregue, o que era para estar estabelecido em Deus. A imagem não está em Deus. A imagem está na referência aqui fora. E os homens caem lá na frente por causa disso. Porque a unção, querido, capacidade, ela não é retirada. Ela não é removida. Eu já vim pregar em pecado aqui de domingo, e a palavra nunca me faltou. Eu já vim pregar aqui semanas que eu estava uma semana sem orar, de mal com Deus, brigando, a palavra nunca faltou. Porque Deus não vai me abandonar. Eu abandono Deus, eu sou infiel, Ele não é. Então Ele vai falar, um dia eu falei para você ir lá na frente. Eu sabia que você podia cair, eu sabia dos riscos. Eu não vou te largar lá na frente, passando vergonha, abandonar a igreja toda. Eu vou cumprir minha parte. Eu vou estar lá com você. Mesmo você sendo infiel comigo, eu vou cumprir a minha parte. Isso não simboliza e não significa que eu estou em adoração. Significa que algo está sendo entregue. Esse foi o erro de Sansão. Sansão não era quem era, por quem ele era. Sansão era quem era, porque quem a mãe e o pai dele eram. Então Deus vai na mãe, vai no pai e fala, formem um menino para mim. Ele vai ser assim, 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 assim. Ele não vai tomar bebida forte, ele não vai tocar no corpo de morto, ele não vai cortar o cabelo. Ele é um nazireu, ele é um separado, ele é uma figura de Jesus. E a mãe forma aquilo. A mãe, como adoradora, se dobra diante do Senhor e entrega o filho como oferta. O menino era a oferta. Sansão cresce. Um dia ele está num lugar, vem o leão para cima dele, ele rasga o leão no meio. O Espírito Santo vem em cima dele. E ele descobre, sou forte pra caramba. E ele descobre que a força dele é uma oferta a Deus. Eu faço isso para libertar o povo de Deus dos filisteus. Minha força é uma oferta a Deus. A partir daquilo, Sansão para de andar com os pais. Começa a fazer próprias escolhas. Ou seja, ele já não está mais adorando a mesma origem, a mesma figura que a mãe e o pai estavam. Ele adora uma outra coisa agora. Ele adora a si mesmo. Ele passou a ser a régua, porque ele está no topo da cadeia naquele tempo. Ninguém é mais forte que ele, ninguém tem mais o Espírito Santo que ele, ninguém é mais poderoso do que ele. Ele é a régua máxima de manifestação de Deus. Deus não é a régua de manifestação de Deus. Ele é a régua de manifestação de Deus. Está nele. Isso é idolatria. Está nele o certo e o errado. E a mãe vai olhar e falar, não filho, está errado. Você só está grande hoje porque eu não te dei bebida forte. E você está bebendo agora. Você só está grande
Porque eu não deixei desde pequeno você não tocar num corpo de um morto, porque eu nunca cortei o teu cabelo. É só por isso que você está manifestando essa força. Ele rompe isso e diz, não, a força está em mim, a força não vem de algum lugar, ela está em mim. E ele se desvincula da origem. E ele continua tendo a oferta para entregar? Sim, continua forte. Sai da cama da prostituta para matar filisteu, literalmente. Ele está com prostituta na cama, os filisteus saem, ele levanta, bota a roupa e sai arrebentando tudo. Ele sai de deixa eu ficar quieto, ele sai de uma casa de prostituição. Dali, na porta, está o Espírito Santo esperando ele, fala, vamos, deixa eu só botar a roupa direito aqui. O Espírito vem em cima dele, e ele sai e pega a porta da cidade, que era uma porta, senhora porta, junta aquilo nas costas e sobe uma montanha com aquilo. Você tem ideia do que é isso? Na porta do puteiro está o Espírito Santo te esperando para ir fazer libertação. Ele vem, o Espírito Santo vem. Porque ele vem em função de propósito. Mas Sansão, entregando essas ofertas, arrumando briga em nome de Deus, ele está sendo um adorador? Não. A imagem a que ele serve é ele. As ofertas que ele entrega ao Senhor estão usando uma régua que não é a régua de Deus. Porque na régua do Senhor, a minha busca diária é por me parecer com Ele. Não é por me parecer com o outro que faz algo parecido com o que eu faço. E eu estabeleço que tem que ser igual a Ele. Eu preciso ganhar igual o salário que o outro ganha, porque aí, pronto, o outro é minha régua. Minha medida não é Deus. Isso não é adoração. Isso caiu com Adão. E isso gera morte. Na sua vida, na minha, a gente começa a querer matar tudo aquilo que confronta o meu modelo de adoração. Todo mundo que vem, depois que eu estou trabalhando tanto tempo, estou servindo, eu trabalho na igreja, eu oferto, eu faço. Aí vem alguém e fala assim, está errado. Ah, pronto, eu quero matá-lo. O que ele pensa que é para falar isso? Ele não sabe o sacrifício que deu, ele não sabe o trabalho que fiz. Quem é esse cara falando para ele que está errado? Esse é Abel. Esse é Abel dizendo, a sua oferta está errada, a minha que está sendo aceita. E eu quero matar o Caim. Mas você sabe que Deus não recebeu a sua também. Porque se Deus tivesse recebido a sua oferta, você estaria em paz. Tranquilo, Deus recebeu. Eu sei que Ele recebeu. Sabe por que nós nos ofendemos tanto? Porque nós não temos convicção que Deus recebeu. Ele não recebeu. E eu estou olhando para os irmãos para saber se eles receberam. Então eu vou pregar, e aí eu fico olhando se gostaram da minha pregação. Vocês gostaram da pregação? A mensagem? Eu achei meio complicada. A minha régua está aqui. E eu não estou falando de insegurança. Eu estou falando eu preciso da aprovação das pessoas. Eu estou oferecendo para vocês. Eu vou tocar. E eu estou aqui, olhando se estão recebendo aqui. Eu profetizo. E eu quero saber se fizeram o que eu falei na profecia. Eu quero conduzir a pessoa para que ela ande em cima da palavra que eu dei. Porque se ela não andou, ela está me desrespeitando. Ela está... Enquanto que a minha alegria devia estar em... Recebi a palavra e entreguei a palavra. Pronto. Êxodo 13 alguma coisa. A Bíblia fala sobre a remissão dos primogênitos. Todo primogênito que nascia, de animal, de pessoas, era consagrado a Deus, para Israel. Era uma lei. O primeiro é meu. Deus estava dizendo assim, isso é o princípio do dízimo. Deus estava dizendo assim, se você me der o primeiro filho, todos os outros filhos vão ter uma vida boa. Porque eles vão estar debaixo da consagração do primeiro. Isso é a oferta de primícia. Isso é o princípio do dízimo, oferta de primícia. Se você der a primeira parte, todo o restante vai ser abençoado, vai ser satisfatório para você. E é fácil você fazer isso, não é fácil, mas é mais tranquilo você fazer isso quando você vai ter 10 filhos. E Deus fala, dá o primeiro para mim e fica com os outros 9. Fazer como Ana é outra coisa. Você nunca teve, é louca para ter, Deus te dá um e você devolve para Ele. E Ele não te prometeu outros. Mas só pelo prazer de gerar um filho, você devolve com o risco de ficar sem. Depois Ele dá outros, mas ela não sabia que ia ganhar outros. Mas a lei das primícias era isso. O primogênito você me dá. Mas se for filho da jumenta, ou seja, se for burro, se for um burro, Manuel, Deus não recebe burro.
Só na igreja. Como sacrifício, não podia matar burro, oferecer, era animal impuro. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim, não é meu, não é de ninguém. Não pode tocar no primogênito. Então vocês fazem o seguinte, a hora que nasceu o burro, quebra o pescoço dele, do primeiro. E os outros? Os outros você coloca para puxar arado, para fazer lago, para limpar quintal. Os outros você usa. Mas o primeiro não pode usar, porque é meu o primeiro. Nossa Deus, mas eu vou matar e não pode ter utilidade? Que desperdício. Deus está dizendo, você tem que entender o princípio. Não tem a ver com quem vai usar, tem a ver que o primeiro você não pode tocar. Deus vai receber aquele animal que quebrou o pescoço dele? Não. Vai virar uma carcaça que os urubus vão comer. Deus falou, tudo bem, mas se vocês tocarem no primeiro, vocês tomaram a santificação de todo o resto. Então quebra e joga fora, mas não encosta nele. Esse é o princípio da primícia. Esse é o princípio da adoração. Não é dar alguma coisa para Deus, porque eu estou dando para Ele o que já é dele. Ele está me protegendo através de adoração. Ele está me protegendo de estabelecer outros modelos, de eu me dobrar diante de modelos que não seja Ele. É proteção. Adoração é proteção, adoração é princípio. Princípio no sentido de o princípio. Ele é a régua. E a minha satisfação, a minha alegria é atingir o topo dessa régua. É crescer cada dia mais na minha medida, em quem eu sou. Por isso que o diabo trabalha tanto em autoestima. Porque quando ele trabalha na autoestima, eu começo a usar a régua do outro. E é impossível alcançar a régua do outro, porque ela não está em mim. Eu vou passar do nível da régua do outro, e isso não vai me saciar. Eu vou estar entregando mais oferta que o outro, e ainda vou estar me sentindo vazio, enquanto o outro está nadando de braçada. Eu vou cantar melhor que o outro, e o outro sai do altar feliz, alegre, e eu estou deprimido, estou irritado, porque o outro está sendo aceito e eu não sou. Porque eu estou vivendo na régua do outro. Isso é Caim e Abel. Eu estou na do outro. Porque eu aprendi a lidar com o trabalho no relacionamento com Deus. Quem mais trabalha é mais aceito. Quem mais tem dinheiro é mais aceito. Quem dá mais é mais aceito. Ananias e Safira vão nessa e morrem. Porque eles estão na igreja, participando da igreja, eles olham para Barnabé. Barnabé, levita, a gente já falou disso aqui, vai lá, vende a fazenda dele, joga nos pés dos apóstolos e fala, estou aí, fiz a mala, vou morar nesse quarto aqui, pastor, vendi a casa, vim para cá. Está tudo aí, minha vida está aqui agora. Aí tem um casal que vê aquilo e fala, a gente tem que fazer isso também. Porque isso aí é o modelo que eles estabeleceram. E tem que fazer. Só que aquela não é a régua deles. E por não ser a régua deles, eles não fazem da forma correta. Eles tentam fazer, faz errado, faz distorcido e morrem. E Pedro, na hora de falar com eles, fala, quem foi que pediu isso para vocês? Vocês podiam ter ficado com tudo. Mas vocês cometeram agora um erro maior, que é tentar mentir ao Espírito Santo. É mais ou menos, na prática, é assim. Eu lembro quando eu comecei a tocar bateria. Por que comecei a tocar bateria? Porque era meu sonho tocar bateria, desde criança. Aí arrumamos uma bateria lá atrás, troquei num negócio meu na minha casa, trocamos por outra, a bateria antes dessa, no fim eu ganhei essa, fiz um negócio e consegui essa bateria. E eu comecei a tocar. E eu nunca soube tocar bateria, eu nunca fiz aula de bateria, eu tinha noção. Mas eu sempre toquei com a maior paixão do mundo, na minha régua. E eu não queria nem ficar vendo os outros tocar na internet, porque eu não queria vir para cá e me cobrar de fazer o que eu estava vendo o outro fazer. Eu queria fazer na minha régua para Deus. Então, para mim, desde mim, eu falava, Deus, eu vou fazer isso aqui para provocar o diabo, porque o diabo era baterista. A Bíblia fala que o Satanás, no dia que ele foi feito, no meio dos seus tambores, ele tocava tambor. Fala, por isso que ele não gosta de mim, ele era baterista. Eu vou tocar para o Senhor. Eu não quero saber quem está tocando mais, quem está tocando menos. Eu vou tocar no meu tamanho, na minha medida. E quando vinha gente na igreja que eu sabia que era baterista, o problema é dele.
Ah, mas ele toca, o problema é dele. Eu estou fazendo para o meu pai. Esse é o meu teto, esse é o meu tamanho. Qual o problema de crescer nisso? Nenhum. Mas eu é que sou aceito. Depois o que sai das minhas mãos é aceito. Sou eu quem santifico a oferta. Sou eu quem faço aquilo que é impuro se tornar puro. Sou eu que faço com o instrumento que os assembleianos diziam que era do Satanás, ser aceito por Deus. Porque está nas minhas mãos. Eu posso tocar chocalho, tocar bimba, posso tocar qualquer coisa. Eu santifico aquele negócio. Eu santifico tudo. Mas está em mim a adoração, não no instrumento. E quando está corrompido, eu venho cantar. Cantando aqui. E eu canto. E acaba de cantar, eu saio. Será que gostaram? Porque o outro cantou melhor que eu. Porque eu entrei errado aquela hora. E aí eu tenho que fazer um espetáculo cada vez maior. Cada vez maior. E nisso Deus já ficou longe faz muito tempo. Eu nem estou mais pensando o que Deus está fazendo. E eu tenho que tentar produzir, a minha alma vai tentar arrancar cada vez de lugares mais profundos, uma emoção, porque Deus tem que vir, porque eu tenho que chegar, e Deus está olhando e falando, mas que palhaçada é essa? Era só para você abrir a boca e dar o que tem dentro de você. E se você está triste hoje, canta triste. Eu sei que você está triste. Você está querendo enganar quem? Não é para mim que você está fazendo? Põe para fora isso daí. Canta chorando hoje. Amanhã canta quieta. Porque ele é a régua, e a adoração é nele. Por isso que se não acontecer cura em nós, a gente não vai adorar, a gente não vai conseguir entregar adoração. Nós vamos estar entregando de acordo com a aceitação da igreja, de acordo com a aceitação das pessoas. Por outro lado, eu posso até não estar preocupado com a aceitação das pessoas. Se eu não buscar, se não for o objetivo da minha vida, adorar ao Senhor, eu não vou ir até os lugares que são os extremos, em que eu posso ir. Eu não vou porque eu estou cansado, eu não vou porque é desanimador, eu não vou... Mas está dentro da sua régua? Sim, está dentro da minha capacidade. Eu não vou porque ficar com 9 moedas só, eu vou ficar só com 7, aí não dá para comprar sorvete no fim de semana. Mas o seu limite, o seu teto de moedas é 10. Mas a sua régua é 10. Não é 100 do irmão, é nem 2 da viuvinha. A sua é 10. Ah, mas eu vou na 7, acho que 7 já está bom. Na média, né? 2 com 10 ali, dá 12, eu vou no 6, eu estou na média. Eu falo, não, você é aceito pela tua régua, não é pela régua da média. É você e o Senhor que estabelece até onde você vai. E isso não acontece aqui. Aqui acontece a manifestação das réguas. Você descobrir a tua régua é aqui dentro, você e Deus. Até onde eu vou. E onde é que eu percebo aqui se eu estou indo? Porque todos os filhos que estão nessa régua, nesse lugar, todos eles fluem, contribuem no corpo, têm um papel fundamental no corpo, tem um lugar que você olha e fala, se você não estivesse aqui, nós teríamos problema. Se você não estivesse aqui, eu ia ter um problema. Pastor, eu? Se eu não estivesse aqui, eu ia ter um problema. Porque você não sabe, mas você ocupa um lugar no corpo que é a medidinha da tua régua, que você acha que não serve para muita coisa, você acha que é pouco porque você está usando de vez em quando o comparativo da minha. Mas essa sua, quando preenchida no topo, ela ocupa um lugar que é insubstituível. Isso é corpo. E você virar para o rim, que você nunca viu meu rim. Mas se não fosse ele, eu não estava pregando. Então a boca de vez em quando tem que virar para o rim e falar, olha, se não fosse você, eu não conseguiria liberar aquela palavra. E o rim fala, fala sério, eu estou escondido aqui dentro, ninguém me vê. Mas é insubstituível o teu papel aí. Na sua medida, no seu tamanho, cumprindo aquilo que o Senhor te deu de forma plena, você permite que todo o corpo funcione. O problema é que a gente está cheio de rim doente, fígado com câncer, e uma série de problemas, e o rim, o fígado, e todo mundo querendo ser boca. Por quê? Porque a boca fala. A boca é que traz as pessoas, a boca é que convence, então todo mundo quer falar. Nós queremos aquilo que o diabo, o mundo nos diz que é o lugar. Isso não é adoração.
A adoração seria o rim se dobrar diante do corpo e falar: eu estou aqui para servir o corpo, eu estou aqui porque eu pertenço ao corpo. E com isso ele vai se sentir feliz e satisfeito no lugar que ele está. Sem servente não tem obra, querido. Vai ficar tudo hospedeiro esperando a massa. Eu preciso entender quem eu sou, o lugar que eu estou, e batalhar para chegar no topo desse lugar, e batalhar para não me acomodar, porque Deus de repente me deu uma régua de 2 quilômetros para conviver no meio de pessoas com réguas de 30 centímetros. E eu me acomodo num lugar de 50 centímetros, ou eu me envaideço porque eu já alcancei um lugar de 1 metro. Esse é o cuidado. Isso é individual e pessoal. Mas se alguém não atinge esses lugares, não chega no lugar que estabeleceu, ele vai gerar um problema para todo mundo. Um homem que entendeu isso plenamente, Paulo. Paulo entendeu isso, mais do que Pedro, mais do que todos os outros, pelo menos no histórico, no que foi relatado para a gente. Paulo entendeu sobre entrega, mas por que Paulo entendeu? Paulo conheceu Jesus. Paulo não conheceu Jesus por causa de uma promessa, porque os discípulos que andavam com Jesus enquanto Jesus estava na terra, eles estavam andando atrás de uma promessa. Depois eles se convertem, depois vem o Espírito Santo sobre eles. Paulo não. Paulo, quando recebe Jesus, não recebe uma promessa, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Ele recebe a revelação de quem é Jesus. E aí durante 3 anos ele fala: eu preciso conhecer Jesus, antes de ministrar, antes de pregar, quem é Jesus. E depois que ele conhece quem é Jesus, depois que ele descobre quem é Jesus, a vida dele está rendida diante de Jesus. Ele se tornou adorador. Abre sua Bíblia em Filipenses. Avança comigo, querido. Capítulo 3. Verso 4. Ainda que eu também podia confiar na carne, se alguém outro acredita que pode confiar na carne, eu muito mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está dizendo assim: se tem alguém que era crente, esse alguém era eu. Irrepreensível. Estudei na melhor escola possível de teologia. Andei com o melhor professor possível. Não tinha um pecado na minha vida pela lei. E pela lei não era o que acontecia no coração, era o que alguém visse eu fazendo. Então ele está dizendo: ninguém nunca me pegou adulterando. Não que eu não tenha feito, mas nunca pegaram. Então eu sou irrepreensível. Então ele está falando: se tem alguém que podia dizer eu sou o cara, esse alguém era eu. Mas o que para mim era ganho, aquilo era lucro para mim. Aquilo era coisas para eu me vangloriar, para eu desfrutar. Eu comecei a considerar como perda por causa de Jesus. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da justiça pela fé em Cristo. Ele está dizendo assim: tudo aquilo de bom que eu tinha, e todo o resto também, que eu nem vou citar aqui, para mim é perda, eu jogo fora, desde que eu tenha conhecimento de Jesus, que eu possa buscar conhecer mais a respeito de Jesus. Ou seja, depois que eu conheci a Jesus, tudo passou a ser esterco para mim. Por que é que nós não conseguimos atingir essa régua? Porque falta conhecimento de Jesus. A Bíblia fala que o reino de Deus é como um homem que descobriu uma pérola. E quando ele encontra aquela pérola, ele vende tudo o que tem. Ele vende casa, carro, emprego, abre mão tudo, só para ter aquela pérola e guardar em casa. Porque ele olha e fala: isso aqui vale muito. Os outros aqui não sabem disso. Não estava tendo um leilão para comprar a pérola. Ele descobriu o valor da pérola. Um homem que, encontrando a pérola certa, vende tudo. Por que é que nós não vendemos tudo para comprar o reino? Porque nós ainda não descobrimos o valor da pérola.
É como hoje, eu lembro de uma história que eu não sei se é verdadeira, de um político, na década de 70, que ele sabia que a região do Taquaral, vocês conhecem a Lagoa do Taquaral ali? Aquilo ali era um brejo. Toda aquela região era um brejo. Fazenda e uma caída de brejo ali, um terreno que ninguém queria. Esse homem era político. Ele sabia, e eu não sei até se ele estava envolvido no que ia acontecer, que aquilo tudo ia ser urbanizado, iam construir um parque, aquilo ia mudar. O que ele fez? Comprou toda a terra em volta. Comprou muita terra. Entraram lá, fizeram tudo, ele vendeu. E ele ficou milionário. Conversa com o Celso França, construtor de imóveis, ele conta a história. Isso é o reino de Deus. Alguém que sabe algo que os outros não sabem. Ele percebe o valor que esse negócio tem. E aí ele está disposto a abrir mão de qualquer coisa pelo reino. Eu estava ontem sentado com o Manuel ali, eu acabei não falando isso para ele, a gente falando de futuro, o Manuel ainda falou lá no fundo, eu ia dar um tapa nele aquela hora. Ele falou, e se eu não ver mais vocês nessa vida, a gente vê no céu. Eu falo, acabou, Manuel. Pô, não vê mais nessa vida, fala sério, vai para lá ainda, você vai voltar para cá. Mas amém, ele é crente. Mas eu estava sentado ali e falei, gente, a gente tem noção do valor do reino? Porque se a gente tiver noção do valor, de quanto vale isso que Deus está falando, a gente vai tratar essa vida aqui, a vida toda, como um investimento. Porque a gente trata a nossa semana de trabalho como um investimento. Eu trabalho uma semana inteira para ter 2 dias de desfrute. E eu trabalho 4 semanas inteiras para receber um salário que vai me proporcionar 8 dias de desfrute, meus finais de semana. Se a gente tivesse consciência plena, que é a que Paulo tinha, da vida eterna, do que vem depois da morte, a gente gastaria todos os dias de vida com alguns de desfrute, mas todos os dias de vida e o recurso no investimento pelo desfrute que vem a seguir, como nós fazemos com a nossa vida. Nós fazemos isso. Por que nós não conseguimos chegar no ponto de fazer isso com o reino? Porque a gente ainda não tem de verdade a consciência do que é o reino, do valor do reino de Deus, do que é a eternidade. Não tem. E não que a gente está no mesmo lugar, pessoas estão em lugares diferentes no crescimento disso. Mas é isso que Paulo está falando. Eu abri mão de tudo que eu passei, considerei lixo, e tudo que ainda existe de valor, tudo que ainda está diante de mim, é esterco desde que eu possa atingir o conhecimento de Jesus. Ou seja, isso aqui eu posso trocar por mais conhecimento, e conhecimento, eu já falei algumas vezes, eu vou repetir, a palavra conhecimento na Bíblia aqui, ela não é conhecimento de saber, ela é a mesma palavra usada para relação sexual. Ou seja, é um nível de intimidade. Quando a Bíblia fala de Caim, de Adão, e Adão conheceu a sua esposa, está falando de relação sexual, esse é o conhecimento. Ele está dizendo assim, eu já abri mão de tudo para chegar até aqui com Jesus. E até o que está para frente, do que ainda está na minha mão, para mim, eu estou aberto aqui, se eu puder trocar essas coisas por mais relação com Ele, por mais dele, até que eu possa chegar no final da vida e encontrar com Ele. Ou seja, o alvo da minha vida é me parecer com Ele, cada dia mais, cada dia mais. Eu já entreguei o que eu tinha lá atrás, e eu estou disposto a entregar mais ainda, para que eu possa alcançá-lo cada vez mais. Quando Paulo manda uma carta para Timóteo, no fim da vida de Paulo, a última carta que ele manda para Timóteo, 2 Timóteo, ele escreve assim, minha vida já está sendo entregue como libação. O que é libação? Libação era uma oferta de líquidos, qualquer líquido valioso. Então a pessoa ia lá e dava um cabrito como oferta para o Senhor. Libação era tipo a cobertura extra de leite ninho no açaí. Tipo ter uma coisa, cobertura suprema, se paga um pouco mais. Isso era oferta de libação. Eu dou o cabrito, e eu ainda quero pegar agora um vidro de azeite caro e jogar em cima dele. É a libação. Paulo está dizendo assim, eu estou sendo entregue como oferta de libação. Ele está dizendo, eu já entreguei tudo o que eu tinha como sacrifício. E agora, além de toda a entrega,
o meu sangue vai ser derramado em cima das minhas ofertas. É um adicional. Eu não precisava morrer. Paulo podia ter se livrado da morte. Como romano, ele não precisava ir para Roma, ele podia, enfim, Paulo teve várias oportunidades de se livrar da morte. É como se ele falasse: eu vou dar um plus para Deus. A minha vida, Timóteo, agora, além de tudo que eu já dei, a minha própria vida, o meu sangue físico, vai ser derramado como oferta de libação, em cima do que já está queimando no altar. Ou seja, eu quero me consumir nesse negócio. Eu quero que não sobre o pó da minha vida nessa terra. Até o sangue vai ser entregue para ser queimada. Paulo aqui está cumprindo aquilo que ele falou, nesse texto que a gente leu aqui. Até o que está para frente, até as coisas que não foram pedidas por Deus, eu abri mão da religião, mas até o que ele não pediu, eu abro mão para chegar no lugar do conhecimento de Deus. Lá nessa carta de Timóteo, ele está cumprindo isso. Ele está falando: estou entregando a última coisa que me resta. Eu já não tenho lugar para morar, eu já não tenho liberdade, eu já mal tenho comida, eu não tenho o que me vestir, eu passo frio. Ele manda uma carta pedindo uma capa, porque ele não tem mais nada, nem roupa. Ele fala: só o que me resta é o fôlego de vida, e eu vou entregar isso como libação agora. Deus vai receber até o meu sangue em cima de toda a oferta que eu já entreguei. Ele fala: eu cheguei na régua da minha vida. Paulo, ou Timóteo, cumpri a minha carreira, cumpri a minha régua, guardei a minha fé, lutei o bom combate, o meu, e agora entrego o corpo para ser derramado em cima de tudo isso. Mas é a minha régua. Enquanto isso não for resolvido na tua vida, e você descobrir qual é a tua, andar em cima dela, enquanto eu estiver comparando com a medida do outro, enquanto eu estiver guardando moedas que não são para ser guardadas, ou tentando comprar Deus com mais moedas do que Ele me pede. Quanto Ele me pede? Ele pede tudo. Todas Ele pede. Algumas Ele vai pedir para você botar um sorriso na boca da tua esposa, algumas Ele vai pedir para você fazer os seus filhos felizes, algumas Ele vai pedir para você fazer outras crianças felizes, outros povos, ou algumas Ele vai pedir para você construir a igreja, para você pagar contas. Ele vai pedir moedas em todos os lugares, mas todas são dele. Inclusive a que você gasta com a sua pizza, são dele. E Ele que quer te dar aquela pizza. Mas tudo é dele. Adoração é prostração. Adoração é voltar lá no Éden, onde eu estou curvado diante dele, e todos os caminhos que ele coloca diante de mim, são para me levar de volta a me parecer com ele, crescer na imagem dele, e a cada dia, sou mais parecido com ele, sou mais parecido com ele. Se ele vai pedir tua vida, teu sangue no final da vida, eu não sei. O problema não é esse, é que hoje ele pede teu emprego que você não consegue dar. Hoje ele pede uma oferta um pouco maior, você já não consegue dar. Hoje ele pede uma oração na semana, na igreja, está cansado para ir. Mas quando é que eu vou alcançar, chegar nesse lugar? Não vai. Porque eu estou medindo no outro. O outro também não vai. Mas pode ser que o outro vá para o inferno, você vai junto. Não quero ir para onde o outro vai, eu quero ir para onde o Senhor estabeleceu para eu ir. Pode ser que a gente vá para lugares diferentes. Não estou falando de céu e inferno agora não. Estou falando de propósito. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Quero ler só um texto com você em Mateus, no capítulo 15, verso 8, verso 7. Jesus diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Isaías falou isso aqui 800 anos antes. Isaías falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Jesus está falando assim, é bem que Isaías falou. Isaías falou para o tataravô de vocês, mas isso vale para vocês também. O que Isaías falou? Esse povo me honra, me adora com a boca, mas o coração dele está longe de mim. Mas a boca não fala do que está cheio o coração? Sim, por isso a Bíblia está chamando de hipócrita.
Seu coração não está em mim, e a sua boca está falando coisas que não estão no teu coração. Não é nem uma boca sincera que está praguejando contra Deus. É uma boca hipócrita, que está falando aquilo que é bonito dos outros ouvirem, que está louvando como os outros louvam, que está dizendo que está comprometido como outros estão, mas o coração não está nesse lugar. Então, em vão me adoram, é da boca para fora. Estão levantando as suas mãos para mim da boca para fora, porque eu recebo no coração, não é o que você põe para fora. Ainda a palavra nem me chegou à boca, o Senhor já sabe, o Senhor já recebeu ela lá no coração. A Bíblia, quando fala sobre vir para fora, ela fala assim, para que os outros vejam e louvem ao Senhor. Sabe por que você canta aqui na frente? Você canta aqui na frente para que os outros ouçam e louvem ao Senhor. Então pode ser que os outros estão louvando ao Senhor, mas a sua própria adoração não está sendo recebida. Porque fala, tem pessoas que estão cantando junto com a tua voz, mas o teu coração, na verdade, está buscando aplauso, está buscando reconhecimento. A sua eu não recebi. E você pode sair daqui falando, hoje foi uma bênção, todo mundo caiu no chão. Deus fala, todo mundo caiu, menos você. Todo mundo aqui eu recebi, menos a tua. Eu recebi o dinheiro de todo mundo e não recebi o teu. Pastor Caio recebe e agradece. Mas Deus fala, eu não recebi. Porque a tua boca, o teu bolso me entrega. Mas o teu coração está longe de mim. E eu recebo o coração. Da mesma forma que você pode sair do seu lugar, como eu já fiz vezes na minha vida. E vim aqui na frente com a mão vazia. E fazer assim, ó. E o Senhor receber. Que ele fala, você acabou de depositar o seu coração naquele lugar. Eu recebo corações. Eu recebo pessoas prostradas a mim. O que sai é só fruto do que eu permiti que você tenha. Se o senhor sabe que eu não tenho hoje, ele fala, lógico que eu sei, você só tem quando eu dou. O senhor sabe que eu não tenho condições de fazer essa viagem? Eu sei, você só viaja quando eu te dou condições de viajar. Mas o teu coração desejoso por viajar, eu já recebi. A tua intercessão por quem foi na viagem, eu já recebi. A sua adoração já aconteceu. Vocês entendem? A adoração é um coração prostrado. O que sai é só consequência. Por isso que não tem como não sair se o coração estiver no lugar certo. Agora, se o coração estiver no lugar errado, pode sair o que for, não vai resolver. Você vai continuar frustrado, cansado, e daqui a pouco você está se sentindo rejeitado e quer matar o irmão. Por que o irmão recebe e o meu não recebe? O que ele tem de melhor que eu? Por que o pastor deu cargo para ele e não deu para mim? Por que o pastor chamou o outro para ir na casa dele e não chama eu? Por que a minha régua é a dele e não é a minha? Porque eu me sinto amado em função dele. Porque se ninguém for na casa do pastor, eu até entendo. Agora, se for alguém e eu não for, aí o pastor não gosta de mim. Por quê? Porque a minha régua está no outro. O problema não é eu não ter ido, o problema é o outro ter ido. Não é assim? O problema é que o outro foi. Ah, então a sua medida de amor está no outro, não está em mim. Você diz que quer se sentir amado por mim, na verdade você não quer se sentir menos amado do que o outro. Isso é lógica, gente. Isso não é espiritual. Isso é uma doença na alma que precisa ser curada. Você precisa entender que Jesus te ama e ponto. Enquanto você não entender isso, enquanto ele não for essa pérola, o reino não for essa pérola, enquanto não for como Paulo, eu já entreguei tudo e o que eu tenho na mão ainda eu estou negociando por mais conhecimento dele, por mais relação com ele. Eu tenho uma televisão lá e se ele me prometer que essa televisão, se eu der para ele, vai resultar em mais conhecimento e intimidade com ele, ela está à disposição também. O que mais que é que tem aqui? Eu estou barganhando tudo, até sobrar só o corpo e o sangue, eu falar, eu ainda posso derramar isso em cima? O senhor recebe? Isso era Paulo. Vamos orar, gente. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pelo entendimento da tua palavra, pela tua visitação, pelo teu cuidado, por essa casa, Senhor, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado da tua presença. Obrigado porque o Senhor nos faz crescer na tua palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender a tua vontade, a amadurecer nela, Senhor. A avançar, Senhor, no Senhor Jesus. Que nós possamos te conhecer e prosseguir em te conhecer, Jesus. Que nosso alvo seja nos parecermos mais com o Senhor. Que a cada dia a gente busque mais e mais do Senhor. Que a cada dia a nossa vida possa estar mais rasgada, destruída diante do Senhor. Para que o Senhor possa edificar como o Senhor quer, Pai.
Ajuda-nos a confiar tudo nas tuas mãos, a entregar o nosso sustento nas suas mãos, Senhor, nossos relacionamentos, nosso ministério, nosso chamado, Pai, os talentos que o Senhor nos deu, as capacitações, Pai, que tudo possa estar prostrado diante do Senhor, que o Senhor possa ser o validador de todas as coisas, que a nossa expectativa de aprovação e de amor possa estar só no Senhor, Pai. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, ó Pai. Amém, queridos.